Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Jornada da Alma. É sempre um grande prazer estar aqui e trazer mais informações para vocês. E hoje vocês podem perceber, estou aqui com a minha convidada, a Samantha. Já já eu vou pedir que ela se apresente, que ela fale um pouquinho quem é, de onde que ela veio, porque hoje o papo vai ser um pouquinho mais profundo. Hoje nós vamos falar daquilo que toca a minha alma, que toca a alma da Samantha, que é sobre imigração. Como foi, né, sair do Brasil, vir para aqui, para os Estados Unidos, as nossas descobertas, o que nós precisamos deixar para trás, os laços que nós tivemos que cortar. Só de falar eu já me emociono, né? Já de começo, não tem nem 2 minutos já de podcast, já começa, porque quando a gente migra para um lugar, o que é uma imigração, né? Você migrar de um lugar e ir para o outro. Então, por nós sermos terapeuta e termos essa experiência, por que não falar um pouco mais sobre isso? Não falar para outras pessoas que estão aí do outro lado, que também vive ou viveu as mesmas histórias do que a nossa. Porque é claro que cada um tem uma história, cada um tem a sua individualidade, mas em algum momento a palavra imigração, ela transpassa por todo mundo, porque é a nova descoberta, é a nova realidade, é a adaptação à cultura, é quem você era no Brasil e você precisa esquecer quem você era. Então, num dado momento aqui, quando você chega num país e esse país te recebe de portas abertas, de braços abertos, o que foi o nosso caso aqui, no país onde vivemos. Sabemos que cada um tem as suas dificuldades e eu não vou entrar aqui agora nessas dificuldades, vamos deixar isso ao longo da nossa conversa aqui. Mas esse país nos recebeu de braços abertos, mas também nós tivemos grandes desafios aqui nesse lugar, né, Samantha? Desafios de novas amizades, desafio da língua, desafios de eu ter que me perder durante um tempo, eu precisar fazer algumas coisas que antes eu não estava acostumada a fazer no meu país de origem. E aí eu vou falar não só da questão de trabalho, mas também tem a questão do desafio da mulher, né? Que no Brasil nós temos uma vida, a mulher tem uma vida e quando chega aqui no outro país, ela acaba tendo uma outra vida. Ela precisa agregar um pouco mais de trabalho do que ela tinha no Brasil. Então, quando essa mulher, ela às vezes precisa, muitas vezes no Brasil ela não trabalhava fora, mas aqui quando ela vem para cá ela precisa trabalhar fora e ela precisa se descobrir nesse novo caminho. É uma descoberta e também é uma descoberta das tarefas de dentro de casa, porque lá no Brasil também nós temos pessoas que ajudam em casa e aqui, quando você chega, a tua realidade é outra, a questão financeira também é outra e o serviço também é mais caro. Então, aquela pessoa que ia na sua casa para poder te ajudar durante todo o dia e ficava lá limpando a tua casa, fazendo aquela tua comida, quando você chega aqui, a realidade é outra e você não tem possibilidades, pelo menos não quando você chega, de ter essa pessoa o dia inteiro na tua casa fazendo um monte de tarefas, né? Porque aqui tudo é separado, tudo é dividido. A pessoa que vai limpar a casa, ela limpa a casa. A pessoa que vai fazer comida é uma outra pessoa, né? Então, tudo é pago. Então, quando você chega, tem muitos desafios. E aí, num dado momento, você fala, ok, agora eu tô bem, eu já me acostumei com a língua, eu já me acostumei com os costumes e agora eu tô pronta para talvez voltar ao mercado de trabalho. E aí você fica pensando, né, que foi o meu caso. Voltar para onde, né? Eu não sou mais aquela pessoa que saiu do Brasil, mas também não sou essa pessoa que eu tô agora. Quem eu sou? Então, um grande buraco acontece, é o que eu sempre chamo. Eu tive um buraco entre a Pamela do passado e a Pamela de agora, mas eu precisei passar por essas questões, me descobrir, saber quem eu era. E isso, como eu sempre digo aqui, as terapias me ajudaram muito. E é por isso a abertura desse canal. E é por isso que hoje a Samantha está aqui, que é uma especialista em trabalhar com pessoas, em tratar pessoas que passam por esses processos. Então, a Samantha vai trazer muitas coisas bacanas, porque ela tem aí uma longa experiência aqui trabalhando com imigrantes. Ela vai trazer pra gente também um pouquinho sobre a síndrome de Ulisses. Você já ouviu falar na síndrome de Ulisses? Eu nunca tinha ouvido. Então, nós vamos descobrir o que é e por que essa síndrome aí passa pelos imigrantes, né? Samantha, o palco é teu. Primeiro, muito obrigado por aceitar o meu convite de estar aqui e de compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, viu? Obrigada por estar na minha casa. Por favor, se apresente. Sim, obrigada a você pelo convite. Acho que demorei um pouco para conseguir vir, né, mas acabou dando certo.
Bom, vou me apresentar, então, né, eu sou Samantha, no Brasil, então, já falando das mudanças, né, de identidade. Então, no Brasil, eu sempre falo assim, eu sou psicóloga no Brasil, mas aqui, né, então esse ano eu tô completando 10 anos morando aqui nos Estados Unidos, em Austin, e aí eu atualmente, né, então aqui eu me chamo, né, LPC Associate. O que seria isso? Licensed Professional Counselor Associate, né? Então aqui, né, pensando, né, em formação, é tudo muito diferente, né? Então, completando o meu 10º ano, eu posso dizer que eu estou trabalhando como terapeuta novamente, mas não como eu trabalhava no Brasil, então, porque eu também já sou outra pessoa, né? Então, assim, eu tive um caminho de chegar aqui, primeiro, super me dedicar a estudo, ao mesmo tempo também cuidando de filha pequena, ao mesmo tempo aprendendo a cuidar de casa, né? Porque eu também nunca fui muito boa nisso. Mas aí leva-se tempo, né? Porque essa questão da língua, né? A questão também da família tá um pouco mais... você tá um pouco mais livre, né? As coisas na família estarem um pouco mais estáveis para você conseguir se dedicar mais à sua profissão, né? E aí uma coisa que aconteceu comigo foi mudança também na minha formação, né? Enquanto terapeuta, né? Então, no Brasil, né, eu posso dizer que hoje eu sou muito diferente do que eu era 10 anos atrás. Então, assim, no Brasil, qual era todo o meu background, né? Então, eu sempre trabalhei em hospital, né? Trabalhei em hospital de criança com câncer, em hospital geral, né? Então, tenho especialização em psicologia hospitalar e psicologia clínica. Mas aí, trabalhando na psiquiatria e trabalhando com psicanálise, né, assim, e aí, só que aí, o que acontece? Teve algo que, dessa minha experiência, eu consegui trazer para cá. Então, eu já trabalhava, né, com PTSD, que é síndrome, né, transtorno de estresse pós-traumático no Brasil, né, com violência doméstica, violência sexual, só que aí, aqui... eu acabei tendo oportunidade de trabalhar com imigrantes, né? Na verdade, não... Assim, imigrantes eu sempre trabalhei na clínica particular. Então, assim, tô em 2 lugares, né? Clínica particular, e eu tive a oportunidade de trabalhar por cerca de 2 anos numa ONG, né? Que aqui se chama Non-Profit, que trabalha com pessoas vítimas de tortura, né? Então, quando a pessoa teve uma situação de tortura no país onde a pessoa estava, ela acaba deixando o seu país à força, né? Então, meio que não é uma escolha, né? Acaba não sendo uma escolha. Essa pessoa precisa sair do seu país como uma forma de sobrevivência, né? E aí essas pessoas, uma parte dessas pessoas podem desenvolver doença psiquiátrica, né? Então, assim, essa pessoa pode ter transtorno de estresse pós-traumático. Então, um pouco da minha experiência do Brasil me ajudou a ter essa possibilidade de trabalhar com essa população, né? E aí, assim, iniciei um pouco já devido um pouco da minha experiência, mas acabei me envolvendo e me encantando, acho que muito pelo que você iniciou a tua fala, né? Então, pela minha identidade. Então, iniciei um pouco pelo fato de ter o português, porque aí eu trabalhava com alguns africanos, mas depois acabei trabalhando com pessoas com de diversas nacionalidades, com diversas línguas, e aí utilizando o intérprete, né? Imagina, é uma loucura. Você trabalhar com... Então, eu trabalhei bastante com afegãos, né? Então, tendo uma intérprete, né? Que é falante de Dari. Então, eu, por exemplo, nem sabia qual era a língua, né? Que um afegão... E aí, a cada cliente novo, né? Então, você acaba estudando... Por que essa pessoa está aqui? Que tipo de situação política que tem no país dessa pessoa que fez com que ela precisasse mudar, né? Então, assim, eu acho que no Brasil a gente tem uma ideia
de que as pessoas vão para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, porque a situação econômica está ruim, vou lá para ter mais estabilidade. Isso é um pedaço, né, da população que está aqui, mas tem pessoas que acabam realmente vindo numa situação muito mais de vulnerabilidade do que a situação que a gente Sim. veio, né? E aí, assim, eu me sinto, né, muito privilegiada de ter vindo para cá numa situação, né, assim, legal, né? Então, vim para cá porque meu marido veio transferido, né, na empresa dele. Mas o que é interessante é que mesmo a gente tendo vindo numa situação privilegiada, tem toda essa fragilidade que você mencionou, né? Então, assim, antes de eu comentar um pouquinho sobre a síndrome de Ulisses, eu queria falar um pouco sobre essa questão que a gente fala sobre o luto imigratório, né? Então, você mencionou, a gente não tem muita ideia do que é isso, né? Quando a gente está lá no Brasil, a gente só imagina o desafio. Não, eu tenho muita energia, eu tenho muita curiosidade de como vai ser, eu não tenho nenhum problema em trabalhar, eu vou conhecer um monte de coisa nova, vai ser fantástico. E eu não sei exatamente o teu caso, mas no meu caso, eu tive uma decepção profissional muito importante, né? Então, assim, eu, apesar de ter experiência, tudo isso, né? É muito difícil você ter uma carreira profissional enquanto psicóloga no Brasil, né? E aí eu trabalhando no serviço público, né? Teve um momento que simplesmente acabou com o meu grupo de psiquiatria dentro de um serviço, mandaram todo mundo embora, né? Então, eu tive uma outra fase depois de conseguir um outro emprego, mas naquele momento eu tive uma decepção muito enorme, né? Porque a gente tem muita dedicação e de repente, né? Você chegar para uma pessoa que tem essa coisa de transtorno de estresse pós-traumático e falar, olha, eu não vou poder mais te atender e eu não tenho para onde te encaminhar, porque essas pessoas não têm dinheiro para pagar terapia, né? E aí, assim, teve uma revolta, né, grande, e depois né, mas fiquei com aquela ideia um pouco, quem sabe se de repente eu pensava em de repente vir para cá para trabalhar, por exemplo, com pesquisa, né? Então, aí eu ia começar a falar um pouquinho sobre a questão do luto imigratório, Sim. né? Então, vamos pensar numa pessoa que veio para cá, nessa situação que a gente chama de privilegiada, né? Tendo a possibilidade de trabalhar, né? Então, tendo a possibilidade de ter um work permit, mas essa pessoa, ela vai ter situações de luto, né? Então, você mencionou a questão da língua, né? E a questão da língua é muito maior, muito mais abrangente. Quando a gente pensa em língua, as pessoas, né? Você pode imaginar assim, a língua o que é? Saber falar, é saber se comunicar, mas língua não é isso, né? Então, a língua, ela traz consigo todo um código cultural, né? Então, assim, quando a gente fala da língua, então, por exemplo, eu sou de São Paulo e você é do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu tenho algumas referências de palavras, memórias, de brincadeiras infantis, apesar da gente vir do mesmo país, a gente teve lugares onde a gente morou muito diferente. O tipo de escola que você foi não é o tipo de escola que eu fui, né? O tipo de piadinha que você tinha lá no teu grupo do Rio de Janeiro é diferente do meu grupo, né? Então, quando a gente chega aqui, quando a gente encontra com um brasileiro, menina, aquilo ali nem é brasileiro. Porque a gente tá acostumada, né? Eu me dei conta só aqui, né? O meu grupo de troca social era muito ligado às minhas colegas psicólogas, dentro da psicologia, com um tipo de abordagem mais ou menos parecida, que a gente saía para assistir um filme, saía do filme e ia falar
pensar sobre, do ponto de vista da psicanálise, vamos analisar esses personagens, entendeu? Eu tô rindo, Samantha, porque eu também só me dei conta disso Sim. estando aqui, porque É. eu também só me relacionava com psicólogas. Não Assim, é? isso eram psicólogas que trabalhavam com recursos humanos. A gente Isso. estreita um pouco Aham. mais, Você né? também trabalhou com recursos humanos? Sim, eu também. Eu só trabalhei com recursos humanos. Eu saí da faculdade e falei, eu não gosto de clínica, eu não Olha, gosto de tá. atendimento, eu vou trabalhar, Tá. a minha área então foi toda Uhum. no recurso humano. Então, assim, Tá. é só ali, né? Tá. Aqui que eu me dei conta, eu Sim. falei, gente, eu só tenho amigos psicólogos, eu não tenho outro tipo de Sim, amizade. Sim. Então, eu trabalhei por 8 anos em recursos humanos, treinamento, todas essas coisas. Aí eu fui um pouco para counseling career. Aí quando eu cheguei em counseling career, que eu vi que realmente eu sempre quis clínica, né? Mas todas as questões econômicas, né? Tudo isso, eu fui no seguro, que era mais recursos humanos, né? Então, mas aí, então a língua, ela traz consigo toda essa questão do código cultural, né? Aí a gente vai ter o luto em relação à família, né? Então, apesar da gente falar com a nossa família no WhatsApp, FaceTime, então a gente não tem mais aquele contato, né, assim, semanal, até diário com a família, né? Isso é muito dolorido. A gente tem a questão do luto, né, que você também mencionou, que é do status social, né? Então, você tá aqui, né, até você conseguir trabalhar, você tá ali como dona de casa, você não tem mais o seu dinheiro, né? E depois, devido à língua, qual é o lugar social que você vai ter, né? Até conquistar todo a carreira profissional, né? Então, a gente pensa que para um imigrante que deixou seu país, mesmo em situações de própria escolha, né? Ele não estava ameaçado, nada disso, ele já vai passar por todo esse luto, né? E então isso daí é vamos dizer, seria o mais normal, né? Só que aí o que acontece? Você tem uma parte, né, de pessoas que podem desenvolver doenças, né, emocionais, que se configuram até às vezes em doenças psiquiátricas devido a não ter conseguido processar esse luto, né? Então a gente pensa que pessoas que precisaram passar, né, por situações de muita dificuldade podem desenvolver essa síndrome de Ulisses, né? Então o que seria isso? Então, assim, esse nome veio através de um psiquiatra espanhol, né, que utilizou essa nomenclatura, né, e aí uma imagem que é legal a gente pensar é numa planta defeituosa, né? Imagina uma planta que tem as suas raízes muito compridas, muito longas, das suas folhinhas, né? Então fica uma raiz super comprida, um galho super comprido para ter as folhinhas aqui, né? Então a raiz fica presa lá no seu país e a pessoa fica vivendo aqui no país onde ela está, né? Então fica essa imagem de uma planta defeituosa, né? Então, e aí essa síndrome de Ulisses, a gente pode dizer, a gente tem o luto imigratório, que está aqui na ordem do normal, a gente tem essa síndrome de Ulisses, que está já no início, né, no início de algo mais patológico, e a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, né? Aqui nessa síndrome de Ulisses, a gente pode dizer que as pessoas desenvolvem sintomas como dificuldade de dormir, né? Muita ansiedade, níveis mais leves de depressão, né? Então essa pessoa acaba tendo uma tendência ao isolamento, uma dificuldade de fazer laços nesse lugar novo onde ela está morando. E essa questão de viver no automático, né, que a gente chegou a conversar um pouco. Então, para não entrar em contato,
né, muito com esses sentimentos que eu tenho, né, de que eu deixei meu país, de que eu sinto muita saudade, então eu vou ficar aqui trabalhando, né, eu não vou relaxar, né, mas só que essa pessoa vai entrando num nível de cansaço muito enorme. Então essas situações que a gente escuta muito de burnout, né, que a pessoa acaba adoecendo, é porque ela realmente tá nesse piloto automático, né? Então é um pouco isso. E aí o transtorno de estresse pós-traumático, ele vai ter essas características dessa síndrome de Ulisses, mas isso daqui muito agravado, né? Então aqui a pessoa já vai ter muitas crises de ansiedade, né? Síndrome do pânico, muita insônia, uma série de outros sintomas, principalmente essa questão do não sentir, né? Então é algo que a pessoa nem percebe muito, né? Mas essa pessoa aqui tem dificuldade de se envolver em situações prazerosas, né? Ela nem consegue muito ir para um parque com seu filho, né? Assim, ela fica ali naquela situação de congelamento, né? É como se fosse uma culpa de que eu estou indo me divertir? Então, eu acho que, né, quando a gente está vivendo mesmo o patológico, nem chega na culpa, assim, nem chega nesse processamento cognitivo. Eu acho que aqui, talvez, nessa síndrome de Ulisses, um pouco, né? Nessa síndrome de Ulisses fica uma coisa assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para pensar, eu não tenho tempo para sentir, realmente eu não vou sair com as minhas amigas para jantar, porque esse dinheiro aqui eu posso mandar para minha família, por exemplo. Agora, aqui, quando a pessoa está mais sintomática, é simplesmente o sofrimento, assim mesmo, né? O sintoma, não tem muito esse questionamento de por que eu tô sentindo. Então, quando eu estava trabalhando com os refugiados, né? Pessoas que passaram por situação de tortura, né? Ela nem fica processando mais essa memória, né? Ela simplesmente recalca essa memória, porque não dá, é muito sofrimento, né? Você tem que viver. Vocês estão percebendo, né, gente? A vida de um imigrante aqui não é tão fácil quanto as pessoas imaginam, né, lá no Brasil. É claro que a gente passa por essas etapas que a Samantha trouxe aqui, e às vezes as pessoas conseguem sozinhas, né, sair dessa síndrome de Ulisses. É claro que vai passar por adaptação. Essa síndrome de Ulisses, eu passei por ela também. Eu acho que foi nela que eu falei, peraí, do jeito que tá, não tá dando, né? Eu preciso achar o meu meio termo. Então foi aí que eu descobri as terapias, e é por isso que eu me tornei terapeuta. Mas, Samantha, explica para mim um pouquinho quem são esses seus clientes, como que eles chegam no seu consultório. Tá, então meus clientes, né, o que a gente chama aqui de clínica particular, private practice, né? Então, atualmente, a maioria dos meus clientes são brasileiros, né? É o que a gente chama de famílias binacionais, né? Então, tem um número muito grande de casais que são americanos com brasileiras ou brasileiros com americanas, né? Muitas vezes os filhos nasceram aqui, né? Pode ser que esse casal tenha se conhecido online, pode ser que esse casal tenha se conhecido numa viagem ao Brasil de turismo, né? Ou pode ser que esse casal se conheceu aqui por acaso e que acabaram se desenvolvendo um relacionamento. O que acontece é que as pessoas começam a se relacionar, né? Ali tem um apaixonamento e não tem, assim, não se sabe exatamente o que vai acontecer ali enquanto família depois, né? O que acontece é que a gente tem uma família de valores, né? Que são ali
vindos do Brasil e valores americanos, né? E aí isso acaba tendo uma série de consequências para esse casal e para essas crianças, né? Tem também, eu também atendo, por exemplo, criança, filho de brasileiros, né? Mas o que acontece? Esse casal chegou aqui, a criança tinha 4 anos, ou a criança nasceu aqui, e essa criança vai ter uma educação numa escola americana, né? Então, mesmo os pais falando português em casa, todo o contato da criança na maior parte do dia vai ser com esses valores que são transmitidos na escola, né? Então, a gente tem uma série de conflitos, né? Porque esse casal, né, ele vai aprendendo um pouco como criar os seus filhos depois que ele está aqui, né? Não é uma coisa que se pensa, esse casal não tem muito como ficar controlando toda essa série de influências que vão acontecer, né? E então é isso, assim, eu atendo adulto, né, assim, que são pessoas que vieram para cá, né, não necessariamente crianças, mas essa questão é muito interessante, porque eu tenho o caso, assim, de adulto que tem uma carreira super boa aqui, e essa situação que a gente fala, né, do luto do imigrante, a pessoa mora aqui faz 20 anos, mas quando acontece uma situação delicada, aquela ideia de, acho que eu vou voltar para o Brasil, passa, tem uma fantasia, né? Então, tem muita coisa em jogo, né? Mas essa raiz que tá lá, né? Então, os pais dessa pessoa estão lá, né? Então, é isso, assim, eu penso que, apesar da gente falar, né? O imigrante tem essas características, né? Né? Então, falando da minha abordagem, né? Como eu trabalho com psicanálise, né? E também com experiência somática para dar conta muito dessa questão traumática, né? Eu trabalho com os indivíduos, eles são totalmente particulares, né? Então, não é porque você é imigrante que você vai ter essas características. Não, a gente vê um contorno, né, dessas características, assim, é um colorido que essa pessoa tem, mais ou menos, com essas características, mas eu trabalho com o discurso do sujeito, né? Então, eu posso ter famílias binacionais, crianças que são, né, ali, que vêm desse lugar, mas cada criança é de um jeito, né? Cada pais, né, são de um jeito, então... Eu recebo muito casais e também indivíduos, principalmente mulheres, né? As mulheres normalmente procuram mais a terapia, sim, né? Porque apertam mais, sim. Aperta mais para o nosso lado. São mais abertas. São mais abertas, exatamente. E eu percebo muito, principalmente na parte da constelação familiar, eu vou levar mais para o relacionamento, sim, que você estava falando, esse casal que se conheceu aqui, né, um americano e outro brasileiro, mas isso também acontece com brasileiro e brasileiro, são culturas diferentes, e aí essa mulher, ela não sabe mais se cria o filho como americano, se cria o filho como brasileiro, e aí ela vai fazer aquela comidinha, o arroz e feijão, que lembra o Brasil, mas também ela vai abrir mão e falar, tudo bem, na hora do almoço você pode comer a sua pizza, né, e vai se adequando. Mas eu percebo que essa mulher também se perde um pouco, né, se perde um pouco por quê? E aí o que eu vou trazer nas minhas terapias? Eu vou olhar o indivíduo, mas eu vou olhar as lealdades que ela traz dessa família que ficou lá no Brasil. E mesmo ela estando longe, sim, ela acaba repetindo, sim, algumas histórias da tua família, né? Super. As histórias da infância, aquilo que ela ouviu durante a infância inteira, de que não pode, de que pode, não, isso não é para você. E ela chega num país onde ela tem toda a oportunidade, ela tem uma família maravilhosa, ela tem uma casa maravilhosa, ela conquistou muitas coisas aqui nesse país, né? Coisas que ela talvez não conquistaria lá no Brasil, porque ela decidiu estar aqui. E aí ela se vê num lugar assim, eu não mereço tudo isso.
Eu tenho tudo isso, hoje eu tenho dinheiro, eu tenho uma condição financeira, eu tenho uma condição física boa, mas eu não consigo ir para frente. Você recebe isso no seu consultório, que aparentemente qualquer pessoa olha para a vida daquela pessoa e fala: caramba, tu ganhou na loteria, sabe? Você tirou a sorte grande, mas por que você não tá feliz, sabe? Às vezes soa, né? A pessoa tá contando, a fulana, ó, reclamando da vida dela, mas tem tudo do bom e do melhor, ela não sabe o que é fazer isso. Sim. Acontece isso com você porque eu recebo muito isso. Tá. Então, eu penso que vamos dizer, essa situação, esse status aí de felicidade ou de ser considerada uma pessoa de sucesso, né? Ela tá muito mais ligado ao aspecto social, né? Do que ao próprio discurso do sujeito, né? Então eu, sim, recebo e eu acho que é totalmente individual, né? Então, assim, o que é considerado um bem-estar para um não é considerado um bem-estar para o outro, né? Então, essa questão dos bens materiais, eu penso que aqui nos Estados Unidos tem um acesso muito mais direto, né? É mais fácil, sim, só que esse acesso aos relacionamentos, às amizades, isso que a gente falou do luto, né? Então, dessas amizades que você deixou lá, tudo isso é algo muito dolorido, né? Particularmente falando da mulher, né? Então, eu percebo, sim, as mulheres aqui, né? Assim, tem a questão do trabalho aqui, a maneira como os relacionamentos se dão no trabalho é totalmente diferente do Brasil, né? Então, a gente tem uma cultura onde a gente faz amizade no trabalho, né? Então, aqui não, aqui as pessoas vão para o trabalho para trabalhar, né? Elas tentam sair do trabalho o mais rápido possível, porque depois elas têm aquela jornada, né, com os filhos em casa e tudo isso é muito puxado, né? E aí, assim, eu acho que tem esse tom de solidão, né, na mulher, né? Sim, eu acho que isso é uma característica que aí é isso, assim, vai estar ligado ao discurso de cada mulher e que eu acho que essa questão dos bens materiais, eu acho que fica muito, muito presente, assim, e talvez no Brasil, eu acho que tem uma fantasia, né, de como o bem material não está tão acessível, então quando eu acessá-lo, eu vou ficar mais completa, né, então aí eu tenho isso, mas não vem a completude, né, porque a completude está no outro lugar, né. Exatamente, a completude está dentro, né, Mas vamos falar de completude já daqui a pouquinho, isso. Porque você falou, eu quero que você entre um pouquinho na parte de somatização. Tá. Porque, para mim, nas minhas terapias, eu entendo que toda somatização, ela traz algo por trás. O sintoma tem algo para falar. E como você é especialista nisso, vamos lá, vamos adentrar aí esse campo da somatização. Sim. Então, na experiência somática, a gente nunca vai conseguir encontrar exatamente o que esse sintoma fala, né? Porque, assim, tem algumas terapias que ligam essa questão vamos dizer, do corpo fala a um determinado símbolo, né? Então, assim, a pessoa tem doença, por exemplo, no estômago, porque ela não digeriu determinada coisa, ou talvez no rim, pedrinha no rim, porque né? Na experiência somática, a gente não vai chegar nesse nível. Pode ser, né? Como eu trabalho também com a psicanálise, então, né, que é a parte que a gente vai escutar a narrativa do sujeito, pode ser que o sujeito mesmo, ele faça esse tipo de ligação, mas não é algo que eu vou provocar, né? Na experiência somática, a gente pensa assim, que esse sujeito passou por situações traumáticas, né? Ou
na tenra infância ou em algum momento da sua vida, né? Essa experiência traumática, ela deixa marcas no corpo, né? Então, especificamente marcas de tensão, marcas de estresse, né? E aí a gente vai trabalhar com o alívio desse estresse, né? Assim, então, na verdade, a gente vai convidar o sujeito a uma interocepção, né? Que é o que é você aprender um pouco mais as sensações que você está tendo no corpo que você tem, né? Porque a gente não pensa muito sobre isso, a gente não tem o hábito de talvez descrever isso. Então a gente convida mais e a pessoa vai, na medida que ela vai tendo maior intimidade com esse corpo, a gente acredita que vai acontecendo esse alívio do estresse, né? Então, por exemplo, quando a pessoa está bem doente, né? Então eu dei o exemplo da pessoa que passou por uma situação de tortura, por exemplo. Ela nem consegue visitar essa memória, né? Mas o corpo dela tem essa tensão. Então a gente vai oferecer primeiro um lugar muito confortável para essa pessoa, né? Então um lugar muito de confiança, né? Para que aos poucos ela vá podendo entrar em contato, né? Um pouco mais, ela vai entrar um pouco mais em contato com a sua dor, né? E aos poucos isso vai se aliviando, né? E aí, na medida que a pessoa vai tendo condições, a gente vai se aprofundar um pouco mais ou não, né? Mas essa pessoa a gente vai começando a entender, né? Doenças mais recorrentes, né? Como dores de cabeça, como dificuldade de dormir, né? Com as minhas terapias também, como são terapias energéticas, é de suma importância que esse sujeito, ele aprenda a ouvir o corpo, porque eu também trago e acredito no que você fala, que muitas vezes o problema a dor é tão grande que ela não consegue mais acessar, né? O inconsciente foi lá, fechou e tá tudo bem, mas as marcas estão ali no corpo. Então, primeiramente, o que eu convido a esse meu cliente não pense com a cabeça. Sinta o que teu corpo tá dizendo, né? Porque, e conduzindo a ele a olhar para esse corpo, a ouvir o que o corpo está dizendo antes de racionalizar, né? Primeiro você sente, depois você pensa. Porque quando você tenta pensar, você não consegue mais ouvir o seu corpo, porque você está tão distante desse corpo e o corpo está ali gritando para você o tempo inteiro, olha, eu tô com uma dor e essa dor não pode ser recorrente, não é normal você estar com essa dor. Olhe para esse lugar. Então, isso, é o convite de olhar para esse corpo e ir liberando aos poucos essa tensão, o que está acontecendo e ver também o que está por trás, né? Daquela dor ali. Gente, incrível esse bate-papo. Samantha, conta um pouquinho mais como foi para você passar esses 2 anos trabalhando com esses refugiados, que são pessoas que vêm para cá, para os Estados Unidos, né, que é o lugar onde nós vivemos, trazendo essa dor. Como é trabalhar com eles? E se você puder trazer assim um pouco mais de detalhe, sabe? É demorado levar esse sujeito ao entendimento do que aconteceu e começar a liberar esse corpo para que ele consiga ter uma vida razoavelmente saudável. Sim. Então, olha, Pamela, sendo bem realista, tá? Um trabalho bem diferente, né? A gente trabalhar quando a gente fala, né, do imigrante que está naquele luto imigratório, né, da pessoa que veio já numa situação de uma certa segurança, do que com esses refugiados. Então, esses refugiados, né, que é uma coisa muito assim, do ponto de vista legal, burocrático, a gente nem entende o que é isso. O que é um refugiado? É uma pessoa que ela veio sem um status, fazendo um pedido de asilo para ficar aqui no país. Então, quando ela chega, ela é o que a gente chama de sem documentos, né? Undocumented, né? Aí ela faz esse pedido.
Só que o que acontece? Esse pedido, ele demora muito tempo para ser avaliado, né? A pessoa tem um tempo para fazer isso, e aí durante todo esse período, a pessoa, por exemplo, não tem visto de trabalho, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela está num estado de vulnerabilidade social, né? De insegurança social tão grande que ela não consegue fazer essa coisa que a gente está descrevendo do relaxamento, de entrar super em contato, entendeu? Então, assim, realmente nos primeiros meses, essa pessoa ela vai estar totalmente focado, né? Na verdade, posso dizer que mais para o primeiro ano, ela vai estar totalmente focada nessa situação de sobrevivência, né? Então, o trabalho que a gente faz é bem assim, também, né? O trabalho que eu fazia de ajudar essa questão do ponto de vista social, né? Então, lá, né, a gente chama de fazer esses encaminhamentos, onde a pessoa pode pegar a comida de graça, onde a pessoa pode encontrar, como que faz para a criança estudar na escola, né? Uma série de recomendações para a pessoa ter uma vida um pouco mais confortável, né? Onde que ela pode encontrar trabalho, né? Para a gente conseguir entrar no ponto de vista subjetivo, né? Uma coisa que eu tô lembrando aqui, né? Que foi muito poderoso para mim, eu lembro que tive uma cliente, né, afegã, que eu atendi durante bastante tempo e depois ela super melhorou e foi trabalhar, tudo. E aí ela me falou assim, nossa, mas você, né, vejo que você não é daqui, né, então ela perguntou, eu acabei, né, a gente acaba falando, mas fala com um propósito, não é assim, simplesmente eu sou brasileira, não. Fala com o propósito de mostrar para essa pessoa que ela pode sim falar inglês, né? Que o meu inglês não é perfeito, mas que eu consigo sim trabalhar, né? Então, as pessoas vêm de outros países com um nível de educação super alto. São pessoas que têm pós-graduação, são pessoas que trabalhavam lá como professora, por exemplo. Só que como ela vai trabalhar aqui se ela não fala inglês, né? Então assim, mostrar para essa pessoa que tem um caminho, né, que ela precisa passar, mas que um dia ela vai conseguir trabalhar, né? Então eu lembro que foi muito importante, né, que o que a gente chama em técnica de terapia, né, como self-disclosure, né? Você faz uma abertura ali do teu aspecto, da tua identidade pessoal com um propósito clínico, né? Então, mostrar que essa pessoa pode sim estar no lugar profissional que eu estou, mas que tem um caminho, né? Então, assim, eu não fico falando em detalhes, olha, eu também fiquei deprimida, viu? Mas eu fiquei, tá? Então, assim, demorou bastante tempo para que eu me sentisse estável, né, emocionalmente, para conseguir ter essa força para lutar para ter a minha profissão, mas que a gente consegue um pouco doente trabalhando, né, assim, não é, meio que nunca vai chegar talvez naquele ponto, né, ideal de que eu estou muito estável, né, a gente vai ali aos poucos, né. Mas eu acho que o ponto ideal é muito daquilo que a gente coloca na cabeça, né? Porque, na verdade, o ideal, se a gente parar para pensar, o ideal não existe, né? É quando você atinge uma meta, você atingiu aquela meta e fala, bacana, consegui, mas assim, já atingiu, eu preciso de outra, né? Sim. E às vezes você nem consegue curtir tanto aquela meta, você fala, já foi, agora eu consigo mais, né? E o caminho é esse, o caminho faz se construindo, o caminho faz caminhando, né? E é um passinho de cada vez. Mas eu lembrei de uma coisa super importante que eu queria comentar. Eu diria que não só para os refugiados, como para os imigrantes de modo geral, isso você pode ler em qualquer artigo científico, né? A maior recomendação, né? Talvez seja uma pergunta que você poderia me fazer. Samantha, qual é a maior recomendação para essa pessoa, né? Para que um imigrante possa ter uma maior estabilidade emocional? Então, né? eu te pergunto isso aqui. Então tá. Então é uma coisa super importante. Qual é a maior recomendação?
é justamente o vínculo social, né? Então, assim, é uma grande recomendação. Então, não é que essa pessoa ela vai ficar no vínculo social do seu país, né? Então, a gente tem o clubinho dos brasileiros, né? Então, aí, quando eu recebia o afegão, então, qual é o clubinho dos afegãos? Qual é o clubinho, né, dos angolanos, né? Então, essa pessoa precisa, sim, estar em contato com os seus iguais, né? Participar de atividades com essas pessoas e fazer também o encontro com a cultura americana. Então, isso vai sendo gradual, né? Então, primeiro você fica mais no seu clubinho dos iguais, e aí, aos pouquinhos, você vai desacelerando, assim. Acho que tem que sempre estudar, né, a língua, né? Então, o inglês. Tem pessoas que têm uma resistência muito grande, chegam aqui e falam, não, mas eu não quero falar inglês. Minha filha, não tem como, não tem como. Então, assim, é difícil, principalmente quando você chega, você não está bem, tá? Então, é sintoma, sim, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, né? Dificuldade para dormir, tudo isso dificulta o aprendizado de uma nova língua, tá? Então, mesmo sentindo tudo isso, eu sempre incentivei, olha, mesmo se você for 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, se você estudar inglês e conseguir aproveitar ali 1 hora, você já está ganhando, mas você tem que ir, né? Então, assim, por quê? Por que a língua, né? Porque a língua é o lugar, é o que vai conectar socialmente. Então, não tem como você morar aqui e não estudar, né? Então, essa que é a grande recomendação, né? Assim, você investir, né, nesse vínculo social, mesmo que a gente comentou a história do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Então, assim, de repente eu nem curtia muito carioca, sabe? Nem curtia. Só que aí aqui eu chego, só tem carioca, mas é o brasileiro que tem. Exato. Então eu vou me conectar, mesmo que eu não tenha estudado na mesma escola que você, mas a gente tem algo ali que é comum, né? Você também gosta de arroz e feijão, Sim. né? Então, por causa do aspecto social, né? Então é o que é o grande, vamos dizer, que é o que a gente fala de fator protetivo, né? Que é o fator de não doença. Eu ia exatamente perguntar sobre essa jornada, né? Já que você tinha começado a falar, a jornada para começar a encontrar a sua identidade, né, do imigrante. E eu chamo isso de pertencimento. A gente precisa pertencer a algum lugar, né? Você saiu do teu país de origem, está chegando num novo lugar, mas você ainda não pertence àquele lugar. Então, é respeitar também esse primeiro contato, né? E o primeiro contato não se isolar. Eu preciso me sentir pertencente. A quem? Vou encontrar um grupo de brasileiros, né? E aqui você encontra grupo de brasileiros em qualquer lugar, né? Você tem grupo no WhatsApp, você tem grupo na igreja, você tem muitas redes de apoio, primeiro, do brasileiro, né? Que vai te abraçar e vai falar, meu amigo, vem aqui, eu sou imigrante igual a você. Eu sei o que você está passando, eu senti, então você já se encontra, né? Você já está ali pertencendo, nossa, olha, estou encontrando alguém com quem eu possa falar a minha língua, então já estou um pouquinho mais confortável. Mas esse imigrante também, o que eu percebo também, e o que eu recebo é que às vezes ele para nesse lugar. E ele não quer se abrir para a nova cultura. Isso. Então, tem uma coisa importante que é a resistência da pessoa também abrir sobre as suas vulnerabilidades, né? Então, tem gente que tem essa situação, né? De, eu vou ali no grupo de brasileiros, mas eu não encontro ninguém necessariamente com essa experiência que eu tenho. Porque lógico, ela não vai encontrar a pessoa que é do mesmo bairro que ela, de São Paulo. Eu acabei encontrando, viu? Não, eu entrevistei aqui, eu trouxe a Mariana, que é professora de yoga aqui. Eu escutei, eu vi esse Gente, programa. nós estávamos assim, numa casa de uma amiga no Thanksgiving, e ela falou, porque eu morei em São Gonçalo. Eu olhei e falei, você morou aonde?
Assim, nós moramos no mesmo bairro. Sim. E ela e o meu marido têm amigos em comum. Gente, acho que isso é um em 1 milhão. Igual. Então, mas aí as pessoas têm na verdade, é muito mais uma resistência emocional e acaba se mascarando, né? Então, eu não vou falar com brasileiros porque não é todo mundo exatamente como eu imaginava, né? Mas então, mas assim, o que, né, a recomendação é que você faça sim esses encontros, mesmo que não seja tão ideal, porque essas pessoas podem sim ter essas vulnerabilidades, né, que são semelhantes e que isso ajuda, né? E aí vai te fortalecendo para entrar nessa cultura americana, né? E às vezes acontece sim de você ter situações, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela tem uma determinada doença específica, né? E ela encontrou um grupo de americanos que tem essa doença específica também, né? Então, às vezes, ela pode, pela questão da identidade com essa doença, pode se encontrar com esse grupo que tem a barreira da língua, mas tem identidade numa outra coisa, né? Mas, assim, é um processo realmente gradual. Tem pessoas que podem ficar bastante tempo, né, mais num isolamento, antes de fazer esse passo. Eu tenho uma memória de quando eu comecei a estudar inglês, né? Hoje eu tô completando 10 anos aqui, mas eu lembro que eu encontrei uma moça e ela falou pra mim, eu tô aqui faz 8 anos, e ela falava super bem inglês. Mas ela sentia uma super insegurança, não se relacionava muito com as pessoas. E eu lembro que eu tive esse pensamento. Eu falei, gente, mas 8 anos, né? E hoje eu entendo que esse sentimento, né, de que eu sou imigrante, de que vai ter um lugar ali que eu vou estar desconfortável, de que meu inglês não é perfeito, é um sentimento que sempre vai nos acompanhar. Né? E eu escuto mesmo na minha clínica pessoas que têm cargos executivos em empresa, tá? Mas é isso, tem uma fragilidade, né? Que sempre vai nos acompanhar. É lidar com o desconforto, né? O desconforto, quando você é imigrante, não adianta, ele vai fazer parte. Então é melhor que você faça as pazes. Eu costumo dizer para os meus clientes, é melhor que você faça as pazes com esse desconforto, porque se você também fica colocando que o meu inglês não é igual ao inglês do americano, nunca vai ser. Então eu tô me colocando, me projetando também num lugar tão alto, colocando uma régua tão alta que eu nunca vou conseguir atingir. Eu também recebo muitos clientes de que não conseguem passar, né? Não conseguem se socializar, nem com brasileiros, nem com americanos, mas aí a gente começa a investigar e ver que tem algo por trás daquilo ali, né? Por trás desse isolamento. Então, a gente vai tratar de uma outra maneira. Mas o desconforto, ele faz parte, não adianta. O meu inglês, ele vai ter sotaque, sim. As pessoas vão perceber, vão me perguntar de onde eu sou, e eu vou ter que dizer, sim, eu sou brasileira e tá tudo bem. Sim. A forma como eu vou chegar no restaurante e me comunicar vai ser diferente. Então, é isso. É lidar com esse desconforto e dar a mãozinha para ele e falar, meu amigo, vamos juntos desconforto, porque não adianta. Sim. Samantha, conte um pouquinho desses clientes que chegam no seu consultório, né? Quais as dores que esses clientes mais trazem para esse consultório, sendo esse cliente brasileiro, ou seja, esse cliente imigrante, né? Porque você também não precisa só atender brasileiro como imigrante. Sim. Menina, olha, eu digo que as pessoas não trazem muito claramente de que essa dor está ligada à questão de ser imigrante, né? Eu acho que fica muito claro esse desconforto quando a pessoa chegou faz pouco tempo, então ela vai relatar, né, de que, por exemplo, alguns valores são diferentes, algum desconforto, né,
Mas as pessoas, elas vão chegar com sintomas, né, ali de ansiedade, de questões ligadas a relacionamento, né? Só que aí quando você vai se aprofundando, né, tem muito essa questão ligado mesmo à identidade, né, de isso que eu comentei um pouco, né, de sentimentos de solidão, né, então essa questão de que as pessoas, elas se esforçam muito, muito mais profissionalmente do que se esforçavam no Brasil, né? Então, tem sim uma questão que eu acho que é da realidade, né? De que depois de um tempo pode ser que as coisas fiquem mais tranquilas, mas eu acho que quando a gente chega aqui enquanto imigrante, a gente tem sim que se esforçar muito mais, né? Mas eu penso que... Eu acho que, assim, eu penso muito na ansiedade, assim, que eu acho que é o que parece que é o mais comum, né? E aí, quando a gente vê criança, né? Muitas vezes vai acontecer de ter comportamentos difíceis na escola, né? Muitas vezes brigas, né? E aí a gente vai investigar muito como é essa família, né? Gente, hoje nós estamos aqui com uma parte especial, porque nós temos pessoas aqui e nós abrimos para perguntas. Eu vou pedir para a produção trazer aqui as perguntas que nós temos. Então vamos ver quais as perguntas nós responderemos. Produção, pode ir lá? Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui é de uma pessoa de aproximadamente 25 anos de idade. E essa pessoa reporta que nasceu nos Estados Unidos, se mudou para o Brasil com os pais e viveu lá dos 10 aos 15 anos, estudando na escola de ensino médio. Retornou aos Estados Unidos aos 15 anos e aí entrou na high school. A pessoa foi exposta aos 2 tipos de cultura, né? Língua, cultura e tudo mais. Hoje, está reportando que não se adapta nenhuma das 2 culturas 100%. Vive no meio dos 2 confortos emocionais. Isso se encaixa na síndrome de Ulisses? Ou o que você recomenda, Samantha? A pergunta é para você. Sim, muito interessante a pergunta. Eu penso que sim, porque... Por que penso que sim, que estaria um pouco ligada, né? Estaria ligada aí à síndrome de Ulisses? Porque faz bastante tempo, né? Então essa pessoa chegou aqui de volta para os Estados Unidos com 15 anos e hoje, né? Então já, sei lá, mais ou menos cerca de 10 anos e essa pessoa ainda está com esse sentimento recorrente de que não se sente adaptada, de que está ali ainda um peixe fora d'água, né? Tem esse desconforto emocional, e vejo sim essa pessoa como aquela planta defeituosa que eu comentei, né? Essa planta dessa moça tá ali com, talvez seja uma raiz bifurcada, né? Tem um pouco de uma raiz no Brasil, um pouco de uma raiz daqui, né? Então é um outro tipo de planta, diferente daquela outra que eu falei, que era uma raiz bem comprida, né? Com os galhos aqui. Então, eu acho que seria bem interessante, né, por exemplo, uma pessoa iniciar terapia, uma pessoa assim, por quê? Porque aí a gente vai entender quais são exatamente os motivos particulares, né, a narrativa dessa pessoa em especial, porque provavelmente vai estar ligado a como foi a situação dessa família, né, por que essa família se mudou, o que acontece hoje que dificulta essa pessoa a ter situações mais prazerosas na vida, a se vincular mais a lugares sociais. Mas assim, o fato dela já ter essa pergunta, né, ela já conseguir dizer, olha, não me adapto a nenhuma dessas 2 culturas e é isso que está me trazendo desconforto, já é, vamos dizer, uma abertura legal para iniciar a terapia, né?
E ela pode também pegar algumas dicas que você trouxe aqui, né? Se socializar mais nesse meio americano, para que ela possa também, é óbvio que isso vai vir com a terapia, se apaziguar com esse lugar, né? De não ser nem brasileira e também de não estar pertencendo à cultura americana, mas de estar nesse meio, já que as raízes dela, como você trouxe, né? Ela abre um caminho, né? Ela é bifocal, então é isso, se apaziguar com esse lugar. Agora, essa moça tem aí o privilégio de não ter dificuldade com a língua, né? Então, ela tem um inglês assim, perfeito, vai um inglês fluente, um português também. Então, pensando, né, ali nessa corrida da dificuldade, né? Então, ela já tem aí mais facilidade para ter uma carreira, esse tipo de coisa, mas o aspecto emocional pode ser trabalhado para poder ter uma vida mais completa. O aspecto emocional, como eu sempre digo aqui, é o caminho interno, né? É ela se conhecer, saber do que ela gosta, trazer realmente essa memória, trazer para a memória consciente, as raízes dela brasileira, mas também trazer para a memória viva as raízes americanas, se apaziguar com esse lugar e falar, tudo bem, eu não estou nem lá nem cá, mas o meu lugar é o meio, então... Porque quando a pessoa não está bem emocionalmente, ela não consegue visualizar essas ferramentas que ela já tem, né? E acessar essas ferramentas. Então, ela fica ali com esse sentimento, né, de desconforto, de insegurança e fica paralisada, né? Mas quando a gente consegue dar um pouco mais de conforto para essa pessoa, ela consegue acessar essas ferramentas que ela já tem, né? Então, a dica é, faça terapia. Pode ser, com certeza. A segunda pergunta é mais focada na área profissional. Essa é uma pergunta de um homem que está dizendo que o processo de mudança para o país, para os Estados Unidos, foi bastante cômodo porque foi patrocinado pela empresa que ele trabalhava. Sim. Porém, ele conheceu alguém aqui, se casou aqui. Hoje os filhos são, como você disse aqui, uma família binacional. Ele sente ele sente facilidade com o dia a dia, com tudo que é planejado. E sente muita dificuldade com tudo que é espontâneo. Discussões, reações espontâneas numa briga, na família. As próprias crianças, ele tem dificuldade para reagir diferente do que ele foi criado no Brasil e também começou a vida profissional no Brasil. Então, ele tem dificuldade para entender uma reação espontânea dos colegas do trabalho, do chefe e da família. O que você identifica isso ou se tem como ajudá-lo? Sim. Então, para mim fica muito claro quando eu falei da questão dos códigos sociais, né? Então, por exemplo, uma coisa é a habilidade de utilizar a língua profissionalmente, né? Então, isso é bem comum, né? A gente consegue trabalhar em inglês, mas é diferente você interagir com o coleguinha no café, é diferente você conversar, ter algum tipo de relacionamento com os colegas de trabalho fora do ambiente, né? E aí, assim, muitas vezes a pessoa acaba ficando mais confortável só mesmo na língua, né, no português mesmo. Olha, a visão que eu tenho é que a gente tem que investigar exatamente esse sujeito, mas o que eu penso é que falta mais essa abertura, né? Então, a moça já trouxe, olha, eu tenho uma dificuldade emocional, né? Agora, esse homem ainda não está muito se perguntando, né? Ele quer já o que eu faço, né, para melhorar? Acho que a gente pode provocar ele para, né, um pouco essa abertura para entender o que acontece emocionalmente que ele está tendo essa dificuldade, mas com certeza ele está visitando um pouco essa cultura americana do espontâneo, né? E o que eu vejo também nessa pergunta aí
ele precisa voltar um pouquinho, né? Convida você a fazer terapia e essa terapeuta te ajudar a voltar um pouquinho no tempo, né? Quais são as lealdades, aquilo que ele ouviu, o que ele está trazendo para agora, o que ele está repetindo, né? Desses padrões que são padrões invisíveis. Por que o desconforto quanto à espontaneidade? O que aconteceu com ele, talvez, nessa infância? Ou talvez ele presenciou alguma coisa, ou ele também imaginou, porque quando a gente é criança, a gente também imagina algumas coisas e acaba dando isso como verdade, né? O que aconteceu nessa espontaneidade para que hoje ele não consiga enfrentar essa espontaneidade? Por que esse lugar de espontaneidade causa um desconforto maior do que deveria, né? Então, é investigar, não tem jeito, tem... Faz terapia, vem. Vamos conhecer esse homem. Exato. A próxima pergunta é de uma pessoa que não se identificou como nem gênero nem idade, mas está dizendo que já está convencida totalmente que precisa da terapia, né? Com tudo que já ouviu dos podcasts da Pamela, anteriores, né, o de hoje também, mas está ciente de que não pode pagar, né, devido ao cenário atual da vida dela. Quais são as opções para essas pessoas que não podem pagar pela terapia aqui nos Estados Unidos? No Brasil, a gente até brinca chamando de 0800 ou o SUS, né? E aqui, existe uma opção para quem não pode pagar? Então, olha, no Brasil, conseguir atendimento gratuito em psicoterapia não é muito fácil, tá? Eu tenho colegas até hoje, eu trabalhei em serviço público lá, e eu tenho colegas até hoje que trabalham. O que eu diria é que essa pessoa ia conseguir, mas ia ficar numa fila de espera, tá? Então não é tão, né, não é tão fácil assim. O que eu digo é que aqui também, né? Então a gente tem algumas ONGs, né, que aqui a gente chama non-profit. Eu posso deixar no comentário desse podcast né, umas 2 opções de non-profit que eles vão avaliar a situação econômica da pessoa, e pode ser que tenha gratuidade ou na maior parte das vezes essa pessoa vai precisar pagar um preço que é abaixo do mercado, né? Tem uma outra opção, né, que eu trabalho, existem alguns coletivos, né, que a pessoa tem que fazer como se fosse uma subscription, né, como se fosse um clube. Esse tem um que eu sou ligada, se chama Open Path, e que as pessoas, tem um grupo enorme de terapeutas lá, e aí vai estar falando como é a pessoa, vai ter uma bio, né, da pessoa, foto, tudo isso. E quem está lá nesse grupo está disposto a atender clientes de $40 a $70 por sessão, que é um valor bem abaixo do mercado, né? Então tem essa opção, se chama Open Path. E se a pessoa, né, tem acesso a insurance, né, o seguro, tem terapeutas também no seguro, que aí a pessoa tem que consultar, né? Mas é isso, assim, a pessoa tem que realmente dar uma procurada, né? Mas tem sim opção mais acessível e abaixo do mercado. E no teu consultório, quando chega um cliente desse, como você faz, Samantha? Então, eu atendo através desse Open Path, né? Que aí eu recebo um e-mail, né? Então eu recebo e-mail, às vezes a pessoa já está no Open Path e aí eu vou agendar com essa pessoa, ou eu recebo também, a pessoa pode entrar nesse Open Path e ver lá aconteceu isso essa semana, a pessoa viu a minha bio, se identificou com alguma coisa lá, que às vezes com a foto, às vezes pela abordagem terapêutica, e aí a pessoa quer falar comigo, a gente troca um e-mail antes, e aí ela teve uma pessoa que perguntou, mas eu quero decidir o quanto vai ser a sessão antes, e aí eu conversei pelo e-mail, a pessoa se cadastrou lá no Open Path, porque ela tem que pagar lá um valor, e aí a gente agenda. Então, assim, uma coisa que é legal eu falar,
Então, a primeira consulta, né, isso é muito prática no Brasil, eu ofereço 30 minutos de uma primeira consulta gratuita. Aí a pessoa pode tirar dúvidas, pode, né, me conhecer melhor, e aí depois disso a gente vai começar. Aqui nos Estados Unidos, né, no Brasil a gente não tem muito esse hábito, mas assim, a pessoa tem que assinar um contrato, tudo isso, que nem em consultório médico. Então a pessoa tem que assinar uma papelada, né, onde a gente vai estar falando sobre confidencialidade, direitinho sobre essas coisas, e aí depois inicia, né? É assim que funciona. A minha parte, eu também faço isso. A primeira sessão que a gente chama de Discovery Session, ela também é gratuita, né? E eu prezo sempre pela troca, porque precisa ter essa troca. Sim. É claro que chega um cliente para mim que realmente não podem pagar. E aí eu vou conversar, vou saber, vou entender o que está acontecendo. E sim, eu também faço atendimento, como a gente chama, né, 0800. É claro que esse não eu tenho uma porcentagem, eu tenho ali um limite, né, de atendimento desses clientes, porque somos terapeutas, precisamos sobreviver e o dinheiro é isso, né, o dinheiro é o cargo do adulto. Mas eu também coloco porque eu entendo que tem gente que precisa desse atendimento e realmente não tem condições de pagar, né? Às vezes eu falo para o cliente o que você pode pagar. Isso. Porque isso também é importante, né? Essa troca dele estar entendendo que ele precisa fazer um esforço, né? Ele simplesmente não está ganhando aquilo e não faz nenhum esforço. Porque eu também percebo muito isso, né? Às vezes as pessoas ganham um atendimento, ganham uma sessão, a outra pessoa vai lá e paga e ela não dá, e não valoriza. E aí uma coisa que é legal, que a gente chegou a comentar, é que eu sempre combino, né? Então, olha, agora a tua situação tá bem difícil, você não tá trabalhando, né? Então a gente pode combinar esse valor, mas aí daqui, sei lá, 3 meses a gente, né, vamos retomar essa conversa, porque o objetivo é que essa pessoa melhore, né? Que essa pessoa possa, né? Exatamente. Ter mais acesso a outras coisas. Mais alguma pergunta, produção? Sabemos que o processo migratório pode provocar um grande rompimento interno, com a cultura, a família e até com quem a pessoa era antes de emigrar. As sensações de culpa, sensações de abandono, elas são basicamente no mesmo peso. Sente culpa por ter abandonado a família e parece que não pode progredir aqui porque se sente culpado e vice-versa. Como a psicanálise e terapias integrativas podem ajudar o imigrante brasileiro a reconstruir a sua identidade e encontrar pertencimento e um lugar emocional seguro, longe de casa? Eu acho que a gente foi falando bastante sobre isso. Uma coisa que eu acho que é bem importante é que, de fato, quando a pessoa está vivendo aqui já, pode ser que aí que ela inicie a pergunta: por que eu deixei o meu país? Por que eu deixei a minha família, né? Porque o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas têm, sim, conflitos, né? Uma série de questões lá. Aí elas vêm para cá, eu fui transferido profissionalmente. Mas, na verdade, né, não foi só bem isso, né? Aí vai acontecer toda essa série de dificuldades. Então, na medida que ela possa parar um pouco e se perguntar, né, mas por que mesmo que eu resolvi tomar essa decisão de imigrar, né, eu acho que já é um começo, né? Acessando outras camadas, Isso. né? Porque quando você sai do Brasil e você vem para cá, você já traz um padrão que ele aqui vai se repetir. Por exemplo, né? Você falou muito, chega aqui, a pessoa vai trabalhar porque ela não quer olhar para aquilo que está acontecendo com ela. Ela não quer sentir. Mas isso também já acontecia no Brasil. Só que de uma forma mais sutil, porque no Brasil você tem toda a tua rede de apoio. E aí você trabalha e não se dá conta de que você está trabalhando, né? Quando você vem para cá, você está afastado dessa rede, você está sozinho naquele lugar. Então aquilo que você trouxe, ele vai pesar mais aqui. Porque aqui você está sozinho, você está no teu lugar que ou você olha para você, ou você olha para você. Não tem jeito, né? Então, assim,
não aconteceu nada de novo aqui. Não é só outra pessoa. Exato. É só algo que você trouxe de lá para cá, só que aqui se intensificou. Então, agora é hora de olhar, é hora de pertencer, é hora de entender por que eu saí, por que eu fiz a escolha de vir para cá, o que estava acontecendo na minha vida antes, o que está acontecendo agora. Então, assim, é acessando as camadas. É como uma cebola que você vai acessando camadinha por camadinha e vai fazendo as pazes e consegue um pouco mais e avança um pouco mais. Produção, temos mais perguntas ou não? Ou podemos encerrar esse podcast? Olha, nós temos aqui ainda umas 6 perguntas, mas eu gostaria de sugerir que nós postemos agora as perguntas no próprio YouTube. Porque daí te dá oportunidade para a Samantha, dá oportunidade para todas as duas responderem com a pergunta específica. Uhum. Também quero lembrar que os contatos estarão ali disponível na descrição do vídeo. Então, vocês também têm a oportunidade de entrar em contato diretamente com as duas, a entrevistadora e a entrevistada. Bem, como a produção já falou, os contatos da Samantha vão estar aqui na descrição desse vídeo, os meus contatos também. Então, se você ficou até aqui, vai lá, visita a página da Samantha, vai estar lá o e-mail dela, vai estar a página do website. Então, e você que ainda tem pergunta e que nós não respondemos aqui, porque senão esse podcast vai ficar muito longo e esse não é o intuito daqui do canal. Deixa as perguntas aqui na descrição desse vídeo que tanto eu quanto a Samantha a gente entra e responde. Ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Samantha, muito obrigada por ter vindo aqui, ter compartilhado um pouquinho da tua história. Prazer. E obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, até o próximo Jornada da Alma. Tchau, tchau!